Eu era uma pessoa revoltada, porque eu não sabia por que eu tinha que ser eu para passar por tudo aquilo. Relacionamento que não dava certo, eu tinha ódio, tinha raiva. Dentro de mim era um vazio, uma tristeza. Por que eu tinha que passar por aquelas situações? E eu cheguei até cogitar Deus. Eu cheguei até falar assim, olha, por que isso acontece comigo? Por que o Senhor me colocou aqui? O que eu fiz de errado para o Senhor? Por que eu estou passando por isso? Eu tive um relacionamento, cheguei a me casar, quase fui agredida e era do nada. Então, às vezes eu estava conversando e às vezes falava alguma coisa que a pessoa não gostava, então vinha para cima de mim. Foi quando eu me separei, depois dessa situação, me separei e voltei a morar com a minha mãe. Então eu comecei a ir para as baladas. Depois de um tempo, eu estava viciada na bebida e eu costumo dizer até que eu ia para as baladas com a perna trançando, de bêbada. Eu me lembro também que se um carro parasse do lado, aquele cheiro de álcool, eu já tinha vontade de beber, a ponto de todo dia eu ter que beber alguma coisa. Quando eu ia nos bailes, lá ninguém sabia o que eu estava passando, ninguém sabia o que eu tinha por dentro, que eu era uma pessoa extremamente vazia, que eu me olhava no espelho e me perguntava o que eu estava fazendo aqui, o porquê que eu estava aqui, por que eu sofria tanto. E um dia, eu chorando, eu conversei com uma colega e falei para ela assim, olha, eu não aguento mais essa vida. E eu conversando ali com essa minha amiga, né, ela me falou que o patrão dela tinha falado para ela também, só que por uma outra situação, que ele já não queria mais ficar sozinho. E aí ela falou para mim assim, olha, você não quer conhecer ele? E foi muito engraçado assim, porque a primeira coisa que essa pessoa me disse era, só que eu vou na Igreja Universal, eu vou lá, falou os dias que ia, e aí me falou assim, olha, você quer ir comigo? E eu falei assim, eu quero. Eu não conhecia, né, nada, e eu fui. A gente marcou e eu fui. Eu me lembro que o pastor estava falando sobre Gideão, que Gideão ele não aceitava o que ele estava passando, o que ele estava vivendo, que existia dentro dele uma revolta. E eu tomei aquilo para mim, porque eu também estava revoltada, de uma forma errada, mas eu estava revoltada. E aquilo me fez querer mudar. Porque Gideão, ele falou que ele não aceitava a vida dele, que ele não aceitava o jeito que eles estavam vivendo, que ele queria mudança. E era o que eu queria também na minha vida, mudança. E cada vez que eu ia, eu tinha mais vontade de, no outro dia, voltar de novo. E isso quando eu não tinha vontade nem de ir embora. Eu queria ficar ali, porque eu queria aprender mais, saber mais, eu queria conhecer mais. Foi onde eu comecei a minha caminhada. Então eu me casei, tive meus filhos, tenho a minha casa, mas eu percebi que não era isso, não era só isso. Eu comecei a priorizar a Deus. Eu li a palavra e eu falava para ele, eu falava assim, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para chamar a sua atenção? Porque o que eu mais quero é o teu Espírito. Então eu comecei a ter cada vez mais sede, eu comecei a buscar Ele cada vez mais. Eu queria fazer não só a diferença, mas eu queria ser diferente. Até que num domingo começou a busca e eu comecei a orar, a louvar, desculpa. E Ele desceu. E eu saí dali, eu estava feliz, chorando e feliz, muito feliz. Então assim, hoje eu vejo Deus em tudo, eu vejo Deus na minha vida, tudo que acontece, eu vejo Ele. Então eu vejo Ele dando livramento, eu vejo Ele cuidando. Ele não é só Deus,
Ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é meu companheiro, ele é tudo. Hoje eu sei que eu não preciso de coisas nem de pessoas, que ele me basta, que ele é o meu tudo. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, vontade de viver, eu não tenho mágoa, não tenho ódio, não tenho raiva de ninguém, mas o mais importante que eu tenho hoje é o Espírito Santo. Então, ele me faz ser a pessoa mais linda, ele me faz ser a pessoa mais completa, ele me faz querer ajudar pessoas que passam pela mesma situação que eu passei. Hoje eu posso falar para essa pessoa, olha, tem jeito, Deus te ama, só você procurar ele e procurar conhecer ele, né, de fato e de verdade.